Vamos lá. Iniciando mais uma aula. Agora com o tema PG, progressão geométrica. Qual que é a definição da progressão geométrica? É semelhante à definição da progressão aritmética, da PA. Só que em vez de ser uma diferença constante, como na PA, agora vai ser uma divisão que é constante igual a razão, que nesse caso a gente chama de Q. Na PA a gente chamava razão de R, na PG a gente chama razão de Q. Convenção, né? Então, definição. Cada termo da progressão geométrica é igual ao seu antecessor vezes a razão Q. Ou seja, se eu pegar qualquer elemento da minha sequência, que é uma PG, e dividir esse elemento pelo antecessor, que vem antes, isso vai ser igual e constante, essa constante Q. Vamos escrever então Vamos escrever aqui uma PG, né? Abre parênteses, que representa aqui a sequência. Primeiro elemento eu vou escolher 1. E vamos dizer que a razão Q é igual a 2. 1 vezes 2, 2. O próximo elemento seria 2 vezes 2, né? Vezes a razão de novo. 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16, por aí vai. Repara que se eu pegar qualquer elemento e multiplicar ele pela razão, que é 2, né? Vai me resultar no próximo elemento. E como diz a definição, né? Se eu pegar qualquer elemento aqui, 16, posso reescrever ele como antecessor. Quem que vem antes do 16? 8 vezes a razão. Isso aqui é o que eu faria para calcular a razão. Basta eu dividir qualquer elemento, dividir esse elemento pelo antecessor, no caso 16 dividido por 8, a gente vai achar que a razão é 2. Vamos olhar então as classificações quanto à razão Q. Se a nossa razão Q for maior que 0, eu tenho uma PG crescente. Exemplo. Esse exemplo aqui mesmo, né? Aqui a razão é 2, que é maior que 0. Então ela está sempre crescendo. 1, 2, 4, 8, 16. Essa daqui é interessante, ó. Intuitivamente, muita gente vai pensar que se a razão for negativa, igual era na PA, vai decrescer, mas na verdade não. Quando a razão da PG é negativa, a gente diz que ela é alternante. Por quê? Pensa comigo uma PG, cujo primeiro elemento é 1. E a razão é menos 2, ou seja, a razão negativa, né? 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 vezes menos 2, vou ter menos com menos mais, então vai ficar mais 4. Próximo, menos 8. Depois mais 16. Por aí vai. Repara que o sinal ele vai alternando, positivo, negativo, positivo, negativo. Por isso o nome alternante. Quando a razão é negativa, os sinais eles vão alternando entre positivo e negativo. Então, na PG, a razão negativa, a PG ela nem cresce nem decresce, apenas ela fica oscilando, né? E agora sim, finalmente vamos falar da PG decrescente. A PG decrescente é quando a razão é um número racional, uma fração, enfim, ou um número irracional também, pode ser, mas que esteja entre 0 e 1. Quando a razão está entre 0 e 1, somente aí, nesse caso, aí sim a PG ela vai decrescer, ela vai, o A1, o primeiro elemento, é um termo, ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E se ela for infinita, por exemplo, a gente vai ver mais pra frente, que vai tender a ser o quê? 0. Quanto mais eu vou diminuindo, 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 diminuindo. Se é uma PG infinita, a gente vai ver que vai tender a 0, né? Vamos ver um exemplo de uma PG decrescente. Primeiro elemento, 1. E a razão é igual a 0,5. Tá entre 0 e 1. Também é conhecido como meio, né? 1 sobre 2. 1 sobre 2. Vezes 1 sobre 2, 1 quarto. Vezes 1 sobre 2, 1 oitavo. Por aí vai. Então temos aí uma PG decrescente. Repara que ela tá ficando cada vez menor, né? E quando a razão é igual a 1, aí a gente fala que a PG é constante, logicamente. Se o primeiro elemento fosse 2, 2 vezes 1, 2. Vezes 1, 2. Quer dizer, o 1 ele é o elemento neutro, né, da multiplicação. Então todos os elementos de uma PG constante, como o próprio nome já diz, né, constante, então todos os elementos são iguais. E por fim, quando a razão é igual a 0, a gente diz que a PG é estacionária. Eu vou ter um primeiro elemento igual a 2. 2 vezes 0, 0. Vezes 0, 0. Assim sucessivamente, né?
Repara que ela, diferente da PG constante, ela tinha um valor maior, que era 2, foi para 0, e daqui em diante ficou constante, né? Então a diferença da PG constante estacionária é essa. Na PG constante, todos os elementos são iguais. 2, 2, 2, 2. Na estacionária, você tem um elemento que pode ser 0 ou não, né? Ou diferente de 0. E todos os elementos conseguintes vão ser iguais a 0. A fórmula do termo geral de uma progressão geométrica é a mesma dedução do termo geral da PA. Então vamos lá. Lembra que o que define uma PG é que cada elemento, AN, é igual ao seu antecessor vezes a razão, né? Vou passar esse AN menos 1 dividindo. Então vai ficar que a razão é igual a AN dividido por AN menos 1. Qual seria o menor valor para N? Assim como a gente viu na PA, é para quando N é igual a 2. Então, A2 sobre A1 é igual a razão. Próximo, para N igual a 3. A3 sobre A2 é igual a razão. A4 sobre A3 é igual a razão. Reticências até o último, né? Que é esse aqui, né? AN sobre AN menos 1 é igual a razão. Deixa eu montar um sistema aqui. Olha o que vai acontecer quando eu multiplicar todos os elementos, né? Se isso aqui são igualdades, eu posso fazer o produto de um lado e o produto do outro. Vou multiplicar, né? Então vou escrever aqui. A2 sobre A1 vezes A3 sobre A2 vezes A4 sobre A3 reticências até AN sobre AN menos 1. E do outro lado da igualdade, quem vai ficar? Vai ficar Q vezes Q vezes Q vezes Q quantas vezes? Vou olhar pro meu denominador aqui, ó. Aqui era 1, denominador. Apareceu a razão uma vez do lado direito. A 2 apareceu de novo. Até N menos 1. Então a razão Q aparece N menos 1 vezes. Então é Q vezes Q vezes Q. Quantas vezes? N menos 1 vezes. O que vai acontecer aqui? Quando eu faço esse produto, o numerador vai cortar o numerador vai cortar o denominador. E assim vai. Até quem? Sempre de cima com de baixo, de cima com de baixo. Então antes desse aqui, o de cima vai cortar com o de baixo. Vai sobrar só quem? Desse lado da igualdade. Só vai sobrar o AN dividido pelo A1 é igual a razão, propriedade da potenciação. Se eu faço o produto da razão, que aparece N menos 1 vezes, então eu repito a base e somo os expoentes, né? Vai ficar a razão elevada a N menos 1. Se eu passar o denominador multiplicando, eu vou chegar no termo geral de uma PG, que é AN é igual a 1 vezes a razão Q elevado a N menos 1. Então se eu quero calcular qualquer termo, qualquer elemento da minha PG, basta eu saber a ordem, a posição desse elemento, o primeiro elemento da PG e a razão, que eu posso encontrar dividindo quaisquer dois termos, né? Sejam eles conseguintes, tendo um o sucessor do outro. Outra definição da progressão geométrica é que a média geométrica dos termos equidistantes sempre vai dar o termo central. Se eu fizesse, por exemplo, a média geométrica de A1 e A3, o resultado seria o A2. Do A1 e do A5, o resultado seria o A3. A média geométrica dos termos equidistantes é igual ao termo que está no meio. Algebricamente, AN é igual a raiz quadrada de AN menos 1 vezes AN mais 1. Vamos visualizar a demonstração dessa forma. Imagina uma PG de 3 elementos. Se a PG, cada elemento do próximo, multiplica com a razão, então para eu voltar é só eu dividir. Então como que eu construí essa PG? Então vamos lá, tem 3 elementos. O central eu vou chamar de x. Para eu ir para frente, eu multiplico a razão. Então x vezes q. Para eu voltar, eu divido pela razão q. Então x dividido por q. Vamos aplicar essa propriedade aqui. O termo do meio teria que ser igual a raiz quadrada dos extremos. X sobre q vezes x vezes q. Aí fica fácil visualizar que
Aqui a razão ela vai cancelar. Vai ficar raiz quadrada de x ao quadrado, que é o módulo de x, mas nesse caso aqui, pensando num x positivo, né? A gente tem que ter uma condição de existência, né? De que essa propriedade só funciona se os elementos que eu escolhi, os dois equidistantes, eles são positivos. O produto deles são positivos, né? Melhor dizendo. Para poder extrair a raiz quadrada. Mas vamos demonstrar essa forma. Quem que seria o AN? O AN não é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Vou tirar essa raiz quadrada feia e vamos levar ao quadrado dos dois lados. Quando eu levar ao quadrado dos dois lados, essa raiz vai cortar. Essa raiz vai cancelar. Aqui vai ficar ao quadrado. Ok? Do lado direito da igualdade. Quem que é o AN menos 1? Usando a fórmula do termo geral. Vai ser A1 vezes a razão elevada a N menos 1, né? Só que o N nesse caso já é N menos 1. Menos 1 ficaria N menos 2. E o N mais 1 seria A1 vezes Q elevado a ordem dele, N mais 1, menos 1. N mais 1, menos 1. 1 vai cortar com menos 1. Vai ficar N. Se eu fazer a distributiva do exponencial, esse 2 aqui, ele vai vir tanto pra cá, né? Vai ficar 1 ao quadrado. E aqui Q elevado a 2 vezes N menos 1. Do lado direito da igualdade, eu vou agrupar o A1 vezes A1 ao quadrado. Q elevado a N menos 2 vezes Q elevado a N. Repito a base e somo os expoentes. N mais N, 2N. Menos 2. Posso colocar o 2 em evidência? Aqui, né? Colocando 2 em evidência aqui, ficaria 2 que multiplica N menos 1. Que é exatamente esse expoente aqui, desse lado da igualdade. Então está demonstrado aí que a média geométrica dos extremos é igual ao termo do meio, termo central. Ou, em outras palavras, a média aritmética a média geométrica, de uma forma, dos termos equidistantes é igual ao termo que está exatamente no meio dos dois. Agora a gente vai falar sobre interpolação geométrica. O que é interpolação geométrica? É quando aqueles problemas recorrentes, eles pedem para você construir uma sequência que forma uma PG. Um primeiro elemento, que eu vou chamar de A, o último elemento, AN, vou chamar de B. Ele quer que você interpole K termos entre A e B. Então aqui, ó, a partir do A vai ter 1, 2, 3, 4, K termos. Nesse caso, a gente vai ter que a razão ela é igual a raiz quadrada de índice K mais 1 de B dividido por A. Por quê? Então vamos chegar nessa forma, né? Vou pensar numa PG, cujo primeiro elemento é A. E eu quero interpolar K termos entre A e B. Ou seja, daqui até aqui tem K termos, K elementos. Qual que é a fórmula geral? A fórmula do termo geral de uma PG. Usando o B, né? Como que eu posso reescrever o B? O AN é o AN menos 1, o antecessor, vezes a razão Q. Agora vamos substituir. Quem que é o AN? O AN, escolhi como sendo o B. Aqui na AN menos 1 é o A1 no caso. Vezes Q elevado a N menos 1. O AN é o B. O A1 é o primeiro elemento. É o A. A razão eu quero saber. E qual que é a ordem do elemento B? Se aqui eu tenho K termos entre A e B, eu ainda tenho mais esse elemento. Então, do início até o antecessor do B, eu tenho K mais 1. Então, qual que é a ordem do elemento B? É como se ele fosse o elemento A, K mais 2. Porque eu tenho um elemento aqui, depois eu interpolei K, então eu tenho K mais 1. O sucessor seria K mais 2. K mais 2. Então, onde se lê N, na verdade, vou escrever K mais 2. Então, B igual a vezes a razão K mais 2 menos 1. 2 menos 1, 1. Ficaria Q elevado a K mais 1. Agora é só isolar o Q, né? Passar o A, que está multiplicando, dividindo. Vai ficar B sobre A.
C sobre A. E o expoente da razão Q vai pro outro lado como radical, né? Como raiz. Raiz de índice K mais 1. Pronto. Tá demonstrado a razão. Como encontrar a razão de uma PG interpolando K elementos entre A e B, sendo B o último, né, e A o primeiro. Então basta eu dividir o último pelo primeiro, B sobre A, raiz quadrada de índice K mais 1. Se eu estou interpolando 5 termos, eu vou calcular a raiz sexta. Se eu estou interpolando 2 termos entre A e B, seria raiz cúbica. Por aí vai. Agora a gente vai determinar qual que é o produto dos termos de uma PG. A gente usa a notação Pn é igual a esse símbolo aqui, é o π maiúsculo, de I igual a 1 até N, de AI. De AI. O que significa isso? O π maiúsculo representa um produto com uma sequência de produtos, né? Que é o que aparece aqui. Em que o primeiro elemento tem o índice I igual a 1, então o primeiro elemento é o A1. E o I vai aumentando, 2, 3, até N. Ou seja, o produto dos termos. Tem essa notação aqui, é igual a 1 vezes a 2 vezes a 3 até N. Simplificando a expressão, se eu substituir cada elemento utilizando a fórmula do termo geral, o A1 é ele mesmo, não vou mexer. O A2 é o A1 vezes a razão elevada a 1. O A3 é A1 vezes a razão elevada a 2. A1 vezes a razão elevada ao cubo, até A1 vezes a razão elevada a N menos 1. Quando eu fizer esse produto, o A1 ele vai ficar multiplicado quantas vezes? A1 vezes A1 vezes A1 vezes A1 vezes A1. Ele tá sozinho aqui. Vai do 1 a N menos 1. Só que eu tenho mais um aqui, né? Então ele aparece N vezes. Fazendo a correção aqui. Ou seja, A1 elevado a N. E o Q? Ele tem Q elevado a 1 vezes Q ao quadrado, vezes Q ao cubo, até Q elevado a N menos 1. Eu vou repetir a base, Q, esse é o famoso expoente. 1 mais 2 mais 3 até N menos 1. Isso é a soma dos termos de uma PA, né? A gente já viu na aula anterior que isso vai ser o último elemento, N menos 1, vezes ele mais 1, que é N, dividido por 2. Eu reescrevi aqui, só corrigir aqui que tá errado. Seria A1 elevado a N vezes Q elevado a N menos 1 vezes N sobre 2. Se eu colocar o N para fora, vai ficar A1 vezes a razão Q elevado a N menos 1 sobre 2. E tudo isso tá elevado a N. Pronto, está demonstrado o produto dos termos de uma PG. Então vamos lá. Partindo para o próximo tópico de progressão geométrica, soma dos termos de uma PG. O que é a soma dos termos da PG, né? A representação, a simbologia que é o SN. Também pode aparecer somatório, sigma maiúsculo, né? Com índice de AI, né? Sendo o AI o elemento da PG, com o I variando de 1, que é o primeiro, né? O primeiro elemento é A1, até N. Então, se aparecer isso, é a mesma coisa que o SN, só que reescrito de outra forma, né? Sigma maiúsculo de AI, que é o elemento da PG, com seu índice I variando de 1 até N. Isso é a mesma coisa que SN, que é S1 mais S2 mais S3, por aí vai até SN, ou seja, a soma de todos os elementos da PG, né? E como que eu calculo a soma de todos os elementos dessa PG? Vamos ver aqui. Vamos reescrever cada elemento usando a fórmula do termo geral que a gente já viu anteriormente. O S1 é ele mesmo, tá aqui. O S2, eu vou reescrever ele como A1 vezes a razão elevada a N menos 1, né? Como N é 2, 2 menos 1, 1. Vai ficar A1 vezes Q elevado a 1. E por aí vai. A3 é A1 vezes a razão ao quadrado, que é o quadrado. Até o último, que é a N, vai ser igual a A1 vezes a razão elevada a N menos 1. Até aí ok, né? O que eu vou fazer? A gente vai colocar o A1 em evidência, que aparece em todos os termos, né? A1, aqui também tem A1. Até o último elemento aparece A1. Eu coloquei ele em evidência aqui, ó. A1.
aqui multiplica parênteses. Aqui o A1 multiplica 1. Aqui ele multiplica Q. Aqui ele multiplica Q ao quadrado e por aí vai. Que é o cubo, que é a quarta, até Q elevado a N menos 1. Isso aqui é um produto notável, né? Esse produtinho notável aqui, ele é a variável elevado ao último expoente mais 1. Então repara que eu repeti o N mais 1 aqui e somei uma unidade. Fechou o expoente, menos 1, dividido por Q menos 1. Posteriormente eu posso demonstrar esse produto notável aí para quem ainda não conhece, né? Mas basicamente é tipo... Vou escrever aqui embaixo, né? A elevado a zero mais A elevado à primeira mais A elevado ao quadrado, assim por diante, até A elevado a N. É A elevado a N mais 1 menos 1 sobre A menos 1. Esse produto notável aqui que, pra gente demonstrar a fórmula da soma dos termos da PG, a gente teria que relembrar, né? A soma das potências de A de 0 até N é A elevado a N mais 1 menos 1 sobre A menos 1. Talvez algumas pessoas conheçam como esse denominador multiplicando aqui, né? Talvez as pessoas conheçam como... É mais comum, né? Apareceu o A menos 1 aqui. Esse produto notável é famoso. Agora eu não tô lembrado do nome, mas eu acho que é... Dá pra fazer por soma de Newton. Enfim, ou é identidade de Legendre, alguma coisa assim. É o famoso x menos y, né? Vezes x elevado a n menos 1 vezes y. Peraí. Não. X elevado a soma dos expoentes tem que dar x elevado a 1, né? Tem que dar x elevado a n. Já tem 1 aqui. Menos 1, que é x elevado a 0. X elevado a n menos 2 vezes y elevado a primeira. Por aí vai. O expoente do x vai decrescendo em uma unidade cada parcela. E do y vai somando uma unidade, né? Até chegar a x elevado a 0 vezes y elevado a n menos 1. Esse aqui é um produtinho notável famoso, né? Isso é igual a x elevado a n menos y elevado a n. Se você fizer, se fosse uma função composta de x em y, né? X e y. E você substituir o y por 1 e o x por a, por exemplo, vai recair exatamente sobre essa identidade que eu mostrei aqui, que é a soma das potências é a potência elevada àquele expoente mais 1 menos 1, isso já fora do expoente, né? Dividido por a base menos 1. É isso aqui, ó. Esse produto notável, só que substituído o y por 1 e substituindo o x por a. Aí ficaria a menos 1 vezes a elevado a 0 mais a elevado a primeiro. Você vai ver que como o y é 1, só não vai depender de 1 do y aqui, né? Vai ficar então a soma das potências de a de 0 até n. E o a menos 1 passa dividindo. Então você vai chegar nesse produto notável famoso aí. Mas esse não é o foco da... Então vamos lá. Esse
menos 1 aqui do n menos 1 com mais 1 vai cortar, vai ficar aqui elevado a n. Então a gente vai chegar aqui a soma dos termos é 1 vezes a razão elevada a n menos 1 sobre a razão menos 1. Fechou. É isso. Então, para eu calcular a soma dos termos, basta eu saber o primeiro elemento, a razão e a ordem. Eu substituo nessa forma. Agora a gente vai ver um caso particular da soma dos termos da PG, quando a razão ela tá entre 0 e 1, né? A gente viu anteriormente que quando a razão está entre 0 e 1 é porque a PG ela é decrescente. Ela vai diminuindo até tender a 0. E isso é muito interessante na matemática, porque a gente vai ver que quando ele pede a soma dos termos de uma PG infinita, mesmo intuitivamente você pensando, pô, eu vou somar infinitos termos de uma PG, isso não vai ter um valor real, né? Mas a gente vai mostrar que e provar que vai ter um valor real. Pode até ter um valor inteiro, por exemplo. Mas isso só acontece quando a PG é decrescente, né? Quando a razão Q está entre 0 e 1. Porque aí ela vai diminuindo. Chega um momento que não importa quantos elementos tem na PG, que vai tender a 0. Então, tipo assim, se eu somar aqueles valores pra frente, né? Eles não vão alterar a soma, que vai ser desprezível. Então vamos lá, vamos demonstrar essa brincadeira aí. Então vamos lá, vamos ver o caso particular da soma dos termos da PG, que a gente já mostrou, né? Já demonstrou que a soma dos termos é A1 vezes a razão Q elevado a N menos 1, tudo isso dividido pela razão menos 1. E existe um caso particular, que é quando eu somo os termos da PG de forma infinita, ou seja, não tem um último termo, né? Eu somo os infinitos termos de uma PG, sendo essa PG, claro, decrescente. Que significa dizer que a razão dela que está entre 0 e 1. Então como que vai ficar essa brincadeira? Vou pegar aqui a soma dos termos da PG, né? E vou calcular o limite dela. O limite da soma dos termos com n tendendo a infinito, já que eu vou somar infinitos termos, né? Se eu somo infinitos termos, não tem o último a n aqui. Ele vai para o infinito. Então, o n, a ordem do n seria infinito. N tende ao infinito. Aí a gente vai substituir o valor que a gente já encontrou da soma dos termos, né? Então vai ficar limite de n tendendo ao infinito de quem? A1 vezes a razão elevada a n menos 1 sobre a razão menos 1. Olha o que vai acontecer. Lembrando que a razão ela está entre 0 e 1. Então é um valor quebrado, né? Pode ser um número irracional ou um número racional, mas que esteja entre 0 e 1. Todo número, a gente sabe na matemática que todo número menor do que 1, é só você pensar na função exponencial com a base menor do que 1, né? Entre 1 e 0. É a mesma coisa. Todo número entre 1 e 0 elevado a x, a gente fala que é uma função exponencial decrescente. E é o que aparece aqui, ó. A gente pode pensar que o q elevado a n é uma função exponencial. O q é constante, que é a razão, mas o n é variável. E no caso eu estou falando que ele tende ao infinito. Se a função q elevado a n é decrescente, porque a razão está entre 1 e 0, significa dizer que quanto mais eu aumento
o valor do n, a imagem, né, da função como um todo, ela diminui. É só você lembrar lá de função exponencial, né? A elevado a x. Só você lembrar da função exponencial, né? Em que a função f de x é igual a elevado a x, e o a tá entre 0, tá entre 1 e 0. Vamos pensar no valor entre 1 e 0. 1 sobre 2, né? 1 sobre 2 elevado a 1 é 1 sobre 2, é 0,5. Um sobre 2 ao quadrado é 1 sobre 4, né? Que é 0,25. Repara que eu aumentei o expoente e a imagem da função, dessa função decrescente, ela diminuiu. Diminuiu inclusive pela metade, né? Era 0,50 para 0,25. Se eu colocar um expoente muito grande aqui, tipo meio elevado a 100, pô, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 100. O denominador vai ser tão grande que esse número vai se aproximar de zero. Vai ficar 0,000 alguma coisa, entendeu? Então, a gente vai visualizar na soma dos termos da PG esse Q elevado a N como uma função exponencial. Como a PG é decrescente, a razão está entre 0 e 1. Quando eu pegar o meu N e levar ele para o infinito, o que vai acontecer com essa expressão Q elevado a N? Ela vai ficar, o expoente vai ser tão grande que a minha imagem ela vai diminuir e vai tender a ser quem? Vai tender a ser 0. Então esse Q elevado a N, sendo Q menor que 1 e maior que 0, para um N elevado a infinito, isso aqui vai para 0. Ok? Vou apagar aqui agora. Como que vai ficar essa expressão agora? O Q elevado a N foi para 0. Vai sobrar o A1 vezes menos 1 sobre Q menos 1. Vamos multiplicar por menos 1 em cima e embaixo, né? Só para tirar o sinal de menos do numerador. A1 vezes menos 1 vezes menos 1 dá A1. Q menos 1 vezes menos 1, troco o sinal aqui, né? Vai ficar 1 menos Q. Pô, pera aí. Então tá falando que se eu somar infinitos termos de uma PG decrescente, isso vai me tornar um valor constante? É, vai virar um valor constante. Vou pegar um exemplo clássico aqui. Tira o print aí, né? Porque esse resultado é muito importante. Tira o print aí. Tirou o print. Agora eu vou apagar PG, cujo primeiro termo é 1, o segundo, e a razão é meio, né? Então 1 vezes meio, meio, vezes meio, 1 sobre 4, vezes meio, 1 sobre 8, assim por diante. E isso aqui vai para o infinito. Não tem o último elemento, né? Vai para o infinito. Isso aqui tende ao infinito. Aplicando a fórmula que a gente demonstrou, quem que seria a soma dos infinitos termos, né? Dessa minha PG. É o primeiro elemento, que é 1, dividido por 1, menos a nossa razão, que no caso é meio. 1 menos meio dá meio. 1 dividido por meio, repete o numerador, inverte o denominador, dá 2.
Caraca, então a soma desses infinitos termos aqui é igual a um número constante, é igual a 2. É. Existem outras formas de visualizar isso também, né? Tira print aí, novamente. Né? Eu vou apagar aqui. Então esse resultado aqui é uma ferramenta muito importante, porque aparecem muitos exercícios que cobram a soma dos infinitos termos de uma PG. Obviamente ela tem que ser decrescente, isso aqui cresce de importância saber isso aqui, né? Se o Q for maior que 1, isso não funciona. E isso pode virar uma pegadinha também. Então cresce de importância guardar no coração esse resultado muito importante aqui, né? Soma dos infinitos termos de uma PG decrescente. Qual que é a soma? A1 sobre 1 menos a razão. A1 sobre 1 menos Q. Qualquer outro jeito de resolver esse probleminha aqui. Então eu vou chamar a soma de x, né? X é igual a 1 mais meio mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 8 mais 1 sobre 16 até o infinito. Olha o que eu vou fazer. Daqui em diante aparece o meio, né? Eu vou colocar o meio em evidência aqui. Como que vai ficar? Meio que multiplica, no caso aqui, 1 meio vezes quem dá 1 sobre 4. Meio. Meio vezes quem dá 1 sobre 8. 1/8, né? 1 sobre 4. Olha o que vai acontecer. Quando eu coloquei a razão meio em evidência, a partir do segundo termo, apareceu 1 mais meio mais 1/4 mais 1/8. Quem que é essa expressão? É a própria soma de todos os termos, né, que eu acabei de chamar no exercício de x. Olha que legal. Então eu posso substituir toda essa soma infinita por x. Vai ficar x é igual a 1 mais meio vezes x, x sobre 2. Vou passar o x sobre 2 para cá, pro lado esquerdo, vai ficar negativo. X menos x sobre 2 dá x sobre 2, igual a 1. Passando 2 multiplicando, a gente vai encontrar que o x é igual a 2. A gente encontrou o mesmo resultado utilizando aquela fórmula que a gente demonstrou. Então, anota aí, guarda esse resultado que ele é muito importante. Tanto esse método aqui também, né? Mas principalmente essa fórmula aqui, ó. Que ela vai te salvar bastante.